Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um estudo do magnetismo e espiritismo. Hoje nós estamos na nossa 28º estudo e nós estamos naquela parte mais prática, onde nós falamos das nossas técnicas. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sonambulismo. Aqui, só para esclarecer um pouquinho, que o que nós estamos falando aqui, na verdade, é uma introdução ao sonambulismo, porque, na verdade, aqui nós, ultimamente, aqui, nós não temos, vamos dizer assim, desenvolvido trabalhos com sonambulismo, provavelmente dito, amplo. Né? O sonambulismo, nós já tivemos algumas experiências utilizando sonambulismo na instituição, que é uma pessoa centrada. Até quando ocorre, a gente trabalha essa parte do sonambulismo. Mas nós não temos um grupo dedicado ao sonambulismo na sua essência, que trabalha com... Eu gosto de chamar como indução ao sonambulismo, e essa é uma técnica que dá para ser praticada dentro do dia a dia, do tratamento magnético. Você pode utilizar desse recurso. Depois nós vamos explicar um pouquinho mais sobre essa técnica. Ela é muito útil, eu gosto de usar muito, bastante casos, e ela ajuda muito na recuperação de pessoas, todas as questões emocionais, drogadição e até mesmo questões de saúde. Só fazer uma adiantação, na verdade, isso que eu queria estar dizendo do dia a dia, você não vai induzir a pessoa a entrar no sonambulismo perfeito, digamos assim, aquele que a pessoa faz todo, precisa, né? E depois volta e não se condena, não. Vai estar, a pessoa vai ser induzida a um estado alterado de consciência, vamos dizer assim, é uma forma de emancipação, mas não queira ter o sonambulismo básico. Só para aí a gente chama de sonambulismo. Porque o sonambulismo básico mesmo, demora mais, não é todo mundo que chega nesse ponto, né? Mas para os objetivos que a gente vai usar, que vocês vão ver, é suficiente que você está operando de consciência, né? Não precisa estar assim, tanto que a maioria, quando retorna, se lembra. Né? Então, porque não estava tão aprofundado com o livro de sonambulismo. Se a gente analisar o estudo dos sonambulismo lá, Colado Rochá e os outros filósofos, o Colado Rochá deixa bem claro que ele classifica o sonambulismo em várias fases. Né? E ele deixa ali, estudando que a primeira fase, que é essa que nós estamos fazendo ali, que ela é uma fase onde ela é mais do que o sujeito, né? O sujeito, o Davi, ele está mais suscetível das intuições. Você consegue incluir muito mais ele quando ele entra no sonambulismo profundo que a senhora falou. Mas isso não quer dizer que a pessoa conhecer a técnica, já aconteceu o caso. Se eu estou dando um passo magnético e a pessoa entrar em sonambulismo natural ali na hora, não estou induzindo ele. Ele só não precisa entrar magnético. Mas se ele entrar no sonambulismo, aí você trabalha com ele. Mas não é o caso nosso, que nós não temos grupos assim específicos para trabalhar só com sonambulismo dessa magnitude aí. Então, como sempre, todas as técnicas nossas começam com H, né? Estamos falando, vai começar com o paciente com H. Caso haja demonias, deve ser tratado, você trata a pessoa naturalmente. Quando o paciente tiver harmonizado, iniciar com a técnica longitudinais concentrado, mais lentos, coronário, gástrico, no coronário ao gástrico, repetido simultaneamente a indução verbal com o tom de voz. Mas só, aqui eu vou deixar bem claro assim, uma coisa assim que ele fala assim. Aí quando você às vezes quer, mas aí acontece assim, quando coloca ali, até ele ficar totalmente harmonizado. Às vezes acontece o contrário. Às vezes ele pensa assim, eu vou dar o H, eu vou continuar. Não, por isso que você tem que estar muito ciente com o paciente. A gente quer ter mais experiência, se eu estou dando passo no paciente, comecei a fazer o H, e a gente está percebendo ele ali, ele começa a alterar, ele dá algumas alterações que ele tem uma certa facilidade para isso. Então, ele começa o olho, às vezes começa a cair para cá, cair para trás, você sabe que ele tem uma facilidade. Se você sabe que a situação dela é algum problema emocionais, de culpa, aí é uma grande oportunidade para você utilizar a técnica. Já tem um histórico dele, você sabe que você quer utilizar. Aí você vai utilizar. E
E em outros casos, é bem isso mesmo. Você faz glamorização, mas aí você vê que tem uma situação repetida, que está indo melhor e tal. Fala, vou tentar fazer a indução sonambulística, para ver se eu consigo alcançar alguma coisa relacionada ao passado, ou até mesmo fazer algum tratamento. Não, veja bem, é diferente. Tem duas. Usa para regressão e para outros canalidades. Eu não vou explicar aqui daqui a pouco, porque não é só para regressão. A maioria dos casos cai na parte da regressão, mas também é muito útil quando você faz induções verbais, para resolver um problema de doença. Então, vamos continuar aqui. Aqui, geralmente se faz opção por jardim, quando o objetivo for reversão de memória. Se o objetivo for pesquisar a causa de uma doença, tratamento espiritual, de forma geral, a melhor opção é estar no tratamento. Aqui eu vou colocar aqui de uma maneira diferente. E é importante isso quando eu estou no jardim, eu já tenho experiência nisso, já fiz dezenas de casos, vários. Então, eu coloquei um jardim como ponto de referência, mas aqui o mais importante é que quem vai fazer, se você vai utilizar o jardim ou o local, eu tenho esse jardim já no meu campo mental totalmente formado. Eu tenho um jardim, quando eu vou falar com o jardim, eu sei o jardim na minha mente, já abre esse jardim. Isso é muito importante, a pessoa que vai fazer isso, ela ter isso na sua mente. Por quê? Quando eu estou falando de sensitividade, ele vai pegar, captar a tua mente. Se você for falar um jardim, e mais a tua mente estiver lá fora, você vai um jardim, vai ser muito difícil você conseguir um resultado. Você está dizendo isso é um princípio básico. Já está na relação magnética. Você está lá e a pessoa sentir, ela vai pegar o jardim. Então, eu tenho um jardim, eu conheço. Quando aqui, quando ela colocou aqui que de outro tratamento, eu gosto de partir sempre do jardim. Do seguinte ponto, por exemplo, eu não quero fazer sonambulismo, eu vejo que a pessoa, eu quero fazer uma experiência para ver se ela vai ou perceber que ela tem sensibilidade. Então, eu vou dando para aquele passo, que ela foi falando, ó, lento, até o lugar, vou falando, aí eu falo, agora vamos para o jardim. Eu tenho esse jardim na minha mente. É importante você ter que ter um jardim. Então, quando eu falo isso, eu já tenho a imagem do lar, da grama, das flores, das árvores, de uma pequena queda de água, já tá gravado, porque eu estou fazendo muitos anos isso aqui, eu estou fazendo isso. Então, eu tenho esse ponto de partida, e aí eu levo, está no jardim. Eu falo, agora você usa o barulho da natureza, quintas situações, a água, tem que ter uma coisa meio hipnótico, tom de voz, cor de voz, assim. Aí, por exemplo, se é um dia chuvoso, que nem hoje, sinta o respiro da água, da chuva caindo na água, aquele barulho, essas vibrações, a primavera, as flores, e na minha mente são todas as flores. Aí eu começo sempre assim. Agora vamos, olhe para a direita, você percebe uma árvore frondosa. Você faz. Até agora não estou falando das pessoas, estou induzindo ela. Agora nessa árvore tem um amigo espiritual te aguardando. Até aí eu faço meio padrão para todos. Entendeu? Estou colocando. Aí a diferença é que daí, se eu for induzir a primeira vez, eu não sei o que vai acontecer. Alguns vão dizer que relatou essa parte de jardim, às vezes tem energia, mas não percebe nada. Aí, às vezes, eu faço a pergunta assim, agora assim, você está percebendo isso? Não estou percebendo nada, estou sentindo. Já sei que ela não tem essa capacidade que outro está falando, não, estou sentindo, estou vendo. Eu, às vezes, falo depois. Mas aí que começa o diferencial. Quando eu faço essa diferenciação, quando ele chega ali, agora você vai fazer um passeio com esse amigo, você não está sozinho, tem uma tribo. Então, mas por isso que a gente colocou ali, porque às vezes o objetivo não é. Não, mas desde que for para cura, aí que está, que você está falando de um lugar que tem que cura. Eu parto, estou dando assim, estou falando assim, que a pessoa está relaxada, está no controle. Quando ela está indo, aí é que vai estar. Se eu quero levar ela, se a pessoa fala que não sente nada, eu quero levar ela para uma clínica, isso vários e vários casos, não é um e dois, não, tem várias situações. Aí quando ela está indo, o que você percebe? Ela fala, percebe uma clareza. Quando ela está falando de cura. E o que ela faz? Ela vejo uma casinha branca. Eu tinha uma menina que eu atendia, que depois que ela falou para mim que ela tinha relação com uma golpe da avó dela que era índia, né? Aí ela falou assim, eu tenho que botar uma chota índia.
Eles estão me esperando lá entrando. Aí eu sei que é uma coisa que já não tem problema de dor de cabeça, para você. Então, ela tem, foi o cinto, toda a energia, falava assim, toda a energia, nós queremos estar feita. Alguns vão dizer assim, olha, eu estou numa clínica. Você vai chegar e falar assim, talvez num hospital. Tudo bem, aí eu vou para o hospital. Às vezes eu só digo assim, estou numa sala. Isso, Branca, isso. Às vezes dá esse passo, dá esse passo. Mas eu fiz essa indução até aqui para depois desmembrar. Você está entendendo? Aí, muitas vezes, a pessoa não diz que não vê nada, não sente nada. Mas aí eu faço a indução, eu mesmo. Agora, você está na parede, aí vem a indução. Está vendo? Você está sendo tratado agora. Às vezes eu percebo assim, que a pessoa só vê assim e fala, agora você tem. Às vezes é para conversar, que às vezes não vai colocar. Aí senta nesse seu carro. Senta aí agora, o professor vai conversar com você, vai, entendeu? Aí a pessoa relaxa, ela foi, pô, talvez não relaxa, não vai colocar. Teve um caso que dessa aí, quando eu estava saindo, assim, a pessoa falou, nossa, eu cheguei numa cachoeira linda, né, que era dela. Aí eu falei, olha, pinta essa esplendor da natureza. Vamos, receba esse fluido, bota água na pedra. Você está entendendo o raciocínio? Por isso que a avaliação fica por ali, fica nesse sentido assim, né? E aí um chega assim, olha, eu estou em cima da montanha, bem no alto, estou vendo a natureza. Vai variando de cada um. Eu vou induzindo o que vai acontecer. E colocar, eu só induzo contra a vez que eu não nada que eu quero fazer um tratamento. Olha, você está numa clínica, numa cabana, tal, estamos com os amigos, aí eu fazendo o que o perfil da pessoa que está ali, aí eu induzo ela. Quando eu falo que ela está recebendo tratamento, aí eu dou passo, aí eu vou dando passo, falo, deixa aí, eu quero dar passo nela, eu quero fazer um passo. Entenderam a linha? A linha importante é que vocês têm que ter isso na mente. Aí outra coisa, quando ela falou de regressão de memória, que acontece também, vai acontecer tudo nessa trilha. Vai falando nessa trilha, ó. Sempre ligado que é o maior detalhamento, alguns vão escrever totalmente, outros não. Ou até mesmo cenas que se enrolam. A maioria sempre local, alguns escrevem com maior ou menor detalhamento local, ou até mesmo cenas que se enrolam. Tem claro, vê e tal, e depois contam detalhadamente o que viu. Se o paciente nada percebe, prossiga com continuidade mais lento e refaça a pergunta. Quando perceber que o paciente atingiu um bom nível de percepção do plano espiritual, deve separar a continuidade e prosseguir apenas com a indução, como segue. Aqui eu tenho uma coisa assim comigo. Se é a primeira vez que eu estou levando a pessoa, às vezes as pessoas ficam muito desconfiadas, porque se eu não tenho conhecimento com a pessoa, se é uma pessoa que nunca trabalhei no interior, não tem nada, a pessoa é natural de todos nós ter a rejeição. Então, se é a primeira vez, quando eu estou levando, por isso que eu gosto de usar no jardim, porque é uma coisa boa, para estar confiança, eu não estou levando ela para nenhum lugar. Mesmo desconhecido seria a palavra certa. Então, por isso que eu gosto de usar esse termo mais brando, mais calmo, de confiança, que ela não está sozinha, está com o benfeitor, para você quebrando isso. Mas vai acontecer que a pessoa começa a ficar desesperada. Primeira parte aí. Estou vendo a escuridão, mas aconteceu várias vezes. A escuridão tremenda, tá? Na primeira vez eu não insisto muito, não. Eu vou um pouquinho e tal. Aí eu falei, calma, tenha calma. Volta pro jardim, eu volto agora para a zona de conforto. Na primeira vez. Entendeu? Teve casos que eu fui 2, 3 vezes. Na outra vez, aí eu percebi que já estava na hora de ir. Eu falei, vamos enfrentar esse problema junto? Não está sozinha, vamos lá. Vamos enfrentar essa escuridão, vamos ir para frente. Aí a pessoa, ela dá um coragem. Porque senão você começa a invadir muito e a pessoa começa a ficar uma rejeição da coisa que está acontecendo. Por isso é importante a relação fluir, porque você tem conquistando pouco a pouco o fluir. Porque senão você tem a rejeição, você não vai conseguir. É uma relação mesmo, é uma coisa assim, a pessoa está ali, de confiança. Né? É ali que está colocado aqui. Se o paciente está em tratamento relatário algum, já foi falado, né? As necessidades estão atuando com tudo, que tudo fique bem, relaxa, aproveite o momento, algo assim, você fala, relaxa, o ponto positivo. Se foi para o jardim, induzir o ver o corpo, eu falei, uma ponte, aí cada um tem que criar o dele. Não adianta querer copiar com a tua mente, que tem que estar ali, visualizando. Tá? E aquilo que eu falei, eu tenho como regra, mas eu já teve um caso com a de recente, já teve outros casos, que a pessoa não gosta de praia. Então, ela tem uma rejeição do negócio de jardim. Aí eu tinha praia, eu tenho mais ou menos uma praia na minha cabeça também, um lugar lá onde a pessoa gosta. Você tem que ter mais ou menos uma coisa.
O importante é quando eu vou visualizar lá, foi que eu levei ela para uma praia, aí eu tenho que levar ela para a praia. Porque senão, nós falamos sempre jardim, porque foi um tempo que eu comecei a usar, eu gostei, ficou jardim, né? E a maioria das pessoas que passam por nós conhecem essa passagem jardim. Mas, eu acho que muitas coisas são É colhida, é. Na praia já tem algumas que não gostam de areia, eu acho que o jardim e a mata é mais uma coisa ligada à natureza, né? É uma coisa mais acolhida, né? Dar um tempinho, perguntar o que percebe, isso é importante. Pode ocorrer que as primeiras sessões do paciente não perceba. Então, após alguns minutos, orientar e tornar o jardim e voltar ao ambiente físico, aquilo que eu falei. Não fica assim muito ansioso. Né? Aí, não, tudo bem, fica tranquilo, fica calmo. Agora no jardim, que às vezes a pessoa da criança não falou. No jardim, às vezes a pessoa sente aquele acolhimento. Não, você não está sozinha, tá junto. Aí você vai usar as instruções assim. Portanto, tirar ela dessa zona, senão você vai tentar enfrentar logo na primeira uma coisa de conflito, porque normalmente essas regressões é conflito. A primeira, a pessoa vê. Depois que você passou a primeira vez, a segunda vez, eu tinha a menina que eu atendia aqui. Ela a primeira vez demorou. Depois ela ia, parece que estava meio continuidade, cada vez ia com uma situação diferente. Daí vai meio que automático, né? Que você tem que induzir, assim, que nem, por exemplo, você pensa em fazer a regressão de memória. Então, volta ali, por exemplo. Então, olha, se for para o jardim, então, né? Daí induz, por exemplo, uma das coisas que funciona, uma das técnicas, não tem nada, né? É isso, dizer, tá vendo? Torre lá, depois tem uma ponte, vamos atravessar a ponte, né? Chega até lá, vamos atravessar, porque é simbólico, você atravessa a ponte, você está no outro plano da dimensão e tal, e daí quer dizer como se fosse voltar na tempo. Quem faz essa conexão é o mentor, então? Você. O mentor sempre está junto. O mentor você faz assim, ó. Você está junto com o seu mentor. Muitas vezes percebe. É difícil. Agora, quem está falando é você. Agora. Quem tem é a gente mesmo ou é o mentor? Mas você não é com isso aí. O mentor pode ajudar, mas vocês vão ter que dar proteína, não vai te forçar também. Ele tá ali. Ali é mais um voto de confiança para você ter coragem, porque quem tem que enfrentar o problema é nós. É nós que temos que resolver. Está ali para ajudar, mas ele pode até ajudar ali com uma agressiva, alguma coisa. Mas se a pessoa. O administrador pode ir orientando ali, mas o administrador ele não. Automaticamente não está junto, ele está só orientando. Ou ele vai junto. Não, se ele for. O organizador. Você tem, o organizador, o organizador tem que estar como se estivesse junto. Porque se o paciente vai relatar, tem isso, aquilo, tem que se sentir lá para saber como reagir. Porque se você está de fora, vai difícil saber. Acontece, por exemplo, parece quantidade, ou parece alguma coisa difícil. Você tem que estar mentalmente junto para saber como reagir. Eu acho que a Sônia respondeu a parte final, é mentalmente. Porque às vezes ele não tem essa capacidade, que eu não tenho essa capacidade de estar vendo o que ele está vendo lá. Aí, só que mentalmente. Se o paciente já começa a relatar, eu já vou falar junto. Sim, mas aí você não pode fazer algumas instruções, por exemplo, assim, olhe tal coisa, vê tal coisa, você começar a induzir muito, aí o que vai acontecer? Sabe por quê? Se você fazer isso, você pode estar sendo influenciado por uma outra entidade qualquer e está induzindo alguma coisa que não é real. Tem que ser meio espontâneo dele. Para valorização. Se você vê uma coisa, você pode dar um comando. Você pode dar um comando assim, por exemplo, quando ele falou assim, olha, ela falou para você, estou entrando numa cidade. Aí eu pergunto assim, o que você vê? Vejo isso, vejo aquilo, vejo pessoas, ela não me vê, ela está relatando que ela estava lá dentro. Ela não me... Ou então diz assim, estou numa floresta. E só, né? Daí você diz, então olha para a direita e... Olha em volta, veja, volta para trás, para cima, veja o que tem, vamos vendo, se está vendo. Né? Mesmo que você já esteja vendo. Porque senão você pode correr o risco, induzindo ele para uma... Está fazendo ele para você, não é nada, é ele. Por isso que essa vantagem, às vezes, de não ser médio desse ponto de ver, é de uma vantagem. Por exemplo, ele chegou lá assim, chegou na porta do salão, entra. Ali aconteceu uma coisa traumante, um trauma ali, ele precisa ser resolvido daquela vida. Entende? Aí entra. Aí a pessoa fica assim, você tem coragem, você não está sozinha, estamos juntos.
Vamos entender o que está acontecendo. Aí, Desde o início, a mentor comentou, tá junto. e você está junto. Vamos juntos, o mentor está junto. Vamos enfrentar isso junto. Aí ela entra. Aí ela, às vezes, vai se esperar, porque às vezes quando tem um assassinato, ou ela cometeu um crime, eu vejo isso. Aí é a hora de você entrar com a indução para você resolver aquela situação. Que aquilo ela está vendo a cena do passado. Então é hora de você resolver. Perceba, isso ocorreu naquela época, aconteceu lá com o seu corpo, você já não está mais lá, você não é mais aquele corpo, aí você vai usar todas o capital de técnica para resolver aquela situação. Às vezes é questão de comportamento, às vezes é questão de muitos traumas que podem ter acontecido. Um caso que aconteceu dessa vida mesmo, que a pessoa contou, que usava droga, que ele era pequenininho, quando ele tinha 6, 7 anos, uma pessoa levou ele a droga, ele chegou no momento em que a pessoa deu a primeira droga para ele. Entendeu? Relatou. Então, você tem que utilizar isso. Esse é muito comum. Essa é muito comum. A menina Esse até está bloqueada. A pessoa deve ter, né? Para cura, Então, aí aquilo que eu falei, ela pode dividir em duas partes, depende do versículo. A primeira parte ali, quando chegou naquela parte, se eu quero fazer um tratamento que a pessoa está doente, está tendo de cabeça tremendo, terrível, e eu tentei ver que ela começou a ver aquilo ali, eu já percebi que daí era para ela sentir que ela está sendo tratada espiritualmente, que ia ser tratada espiritualmente. Então, eu levei para esse lado. Eu não fui para a reflexão. É que vai na sala de tratamento. Tal. Aí tem um câncer. E Alguma coisa. E essa funciona bem com essa parte da indução, por exemplo, se ela tem um câncer. Olha, eu estou tratando você agora. Né? Sim, aí quando ela está falando isso, aí eu vou dando para aqui. Porque ela valoriza muito o tratamento que ela tem. E quando. Tem paciente que quando retorna, conta tudo. Detalhes. Tal cor, e aí isso e aquilo, percebe tudo. Percebe a equipe médica, né? Então tem paciente que consegue, então ele está tudo. Outro não, paciente que não tem estar, né? Aí ele tem Aí muitas vezes eu caio de cachoeira. Então, eu passei por todas essas situações como paciente. Eu já passei, né? Então é bom saber o lado do paciente, né? Igual eu sei o lado do medicador. Então, aí nas questões de induções verbais, que nós falamos, ela tem na minha opinião, isso é uma coisa fantástica, né? Tem um poder muito forte, porque você faz, por isso tem que usar muita palavra. Sinta agora, os irmãos tratando você, estão utilizando um aguento, não. Você vai falando, aí você tem que estar naquela época de acordo com o problema da pessoa. E na hora que ela está falando lá, se você tem um problema de caso uma parte tem problema na perna, eu ia fazendo passo normal, colocando aí, falando. Aí então, você percebe que a pessoa está ali, ó, ela sente atuando, ela sente fazendo isso. E ela faz uma introjeção daquilo. Então, aí é nesse caso. E no outro caso, para coisa traumática, aí pode ser, né, normalmente vai para a rejeição do demônio. Então, aconteceu o caso, a menina contava lá a história, lá, quando quando era criança, eu não sabia da história, que ela foi abusada, ela era pequenininha, foi abusada. Nessa vida, você vai para de criança. Foi abusada. Não lembrava disso. Aí você trata. Não, você tem que perdoar, continuar. Você tem que usar tudo que foi do evangelho. De amor, de coisa, fazer ela sair. Olha, isso ficou. E às vezes vai acontecer esse trauma em outras vidas passadas. Aí quando chegar outra vida passada, você tem que falar, olha, isso ficou lá agora. Ajudar a projetar luz naquilo lá. Pessoa, né? Por isso que eu valorizo muito essa técnica e eu utilizo muito constantemente. Quem percebe já sabe. Sempre quando eu percebo que você está falando, eu utilizo. E outra, isso aqui não é uma coisa longa. É um trabalho que normalmente é meia hora, você consegue demorar 10 minutos, volta e termina. Agora eu estou com a Cris, então eu já estou indo umas 2 comidas para curar uma dor de cabeça. Olha, a gente fala, é físico. Poderia ir para um hospital ali para tratar? Não poderia. Mas aí eu preciso levar para lá na saúde. Não está causando problema de cabeça. Quando eu estudando isso aí, até peguei um livro lá na Muita Vida Sucessiva. Peguei um livro lá que contava essa história, que ela era alcoólica, ela casou com um cara psiquiatra e ela fazia regressão de memória para tratar. E ela colocava exatamente essa linha.
eu tinha aprendido pelo espiritismo, assim, ela não tinha nada a ver com o espiritismo, fora da história do espiritismo, e os resultados que ela fazia com essa regressão de memória para tratamento de trauma. Então, ela valorizia, Dr. Wells, não sei o que, não lembro agora o que é ele fazia, e ela estava junto, ela era médica, né? Cirurgia, muitas vezes ela fazia o papel, quando a pessoa não tinha capacidade de regredir, ela entrava na mente da pessoa e fazia. Mas aí já era um sonambulismo mesmo dela. Conhecer o espiritismo, na verdade, quando a pessoa não consegue igual o meu esposo, que foi 3 vezes, e as 3 vezes ele dormiu, ele se fechou e ele não conseguiu fazer a regressão. Aí foi uma mulher, eles chamam de rádio. E daí a mulher, ela entra no transe e ela exatamente a própria Barbara Brain, do livro lá da Mondeluz, lembra? Mondeluz lá, ela conta, tem outro livro dela, que eu gosto de estudar, ela fala que a única maneira de se resolver é resolvendo o problema lá. E aí, depois nós estudamos, nós temos um material bem grande sobre isso tudo. Do próprio Jorge Andréas, e ele fala que a única maneira de se resolver essas questões traumáticas é você ir voltando lá para resolver lá. É psiquiatra. Isso é nítido, né? Na psicologia, todo mundo sabe. Você tem que voltar naquela situação, ressignificar. Né? Ressignificar é o termo que é exatamente isso o termo. Então, ele falou que daí alguns psiquiatras fazem questões da vida. E como o Jorge André era espírita, ele colocava bem claro, né, essa questão do voto, é lá que tem que resolver aquilo lá. Você vai lá e reinterpretar, se foi um suicídio, se foi um homicídio, se foi uma culpa, aí você vai reinterpretar e falar, olha, isso vai passar na sua vida, você tem que compreender que agora Deus está dando oportunidade para você, outro caminho, perceba, aquilo passou, aquilo ficou. Se foi no caso do suicídio, às vezes tem que falar, olha, tá vendo, aquele corpo que ficou lá, mas você não é aquele corpo. Desliga daquele corpo, a pessoa fica ligada, fica automática. Se a pessoa tem, às vezes, uma animosidade com algum familiar, e você faz uma regressão, e vê que aquele, essa animosidade, porque houve mesmo um conflito entre eles, então lá você tem que ser. Então agora vamos desligar isso, né? Projeto amor, projeto perdão, aquela pessoa, envolva ela com uma luz e tal, para fazer esse desligamento desses vínculos negativos. Os estudiosos falam que só o fato da pessoa. Tem outro livro que eu estava estudando recentemente ali, eu estou estudando agora. Só o fato de repetir lá, de você tá vendo aquela cena lá, voltando lá, quando vai passando aquilo já vai, parece que vai aliviando aquela tensão. Mas a gente replicada é bom, mas é não, o que eu quero dizer é isso. Depende da mobilidade da pessoa atualmente, né? Então, se a pessoa ainda está cristalizada naquela situação que você tem que fazer, esse trabalho de evangelização dela lá, enquanto ela está lá. Ele está vendo esse desligamento, né? E aí, voltando, veja que agora você já evoluiu, já está conseguindo contar, vai fazendo tudo isso que a gente fez no Evangelho, né? No espiritismo em geral, na questão da reencarnação, né? É importante que você evitasse esse desligamento para o teu bem, não é? Visando o bem do outro só, né? Não, finalmente, a tua alimentação, né? Que você está estabilizado na situação, tudo isso a gente tem que entender e conversa com o espírito, né? Com o de abordar. A mesma coisa, você vai fazer com a pessoa. Né? É que a pessoa que também, né? Um irmão, um pai, uma mãe que tem um conflito, não sabe por quê, né? Volta lá, viu a situação. Ele não havia oportunidade. Não tivesse a maturidade que eu tenho hoje, você pode ter ouvido as coisas que eu vejo hoje. Quase 5 anos atrás, então, eu tenho uma coisa assim da diferenciação dessa regressão que nós fazemos, que o movimento espírita critica muito isso, que a gente não aceita isso. O que nós fazemos dentro de uma casa espírita, que nós fazemos aqui com do consultório psiquiatra, está exatamente assim. E nós respeitamos e a coisa acontece naturalmente. Eu não posso, por exemplo, no psiquiatria, falar assim, olha, agora você tem 5 anos, né? Tem 10 anos, não sei o quê, agora está voltando a vida para trás, volta no ano tal. Nós não fazemos isso, porque daí aí pode acontecer coisas traumáticas. O que nós a minha percepção disso vai exatamente naqueles pontos traumáticos que são prontos para ser resolvidos. E precisa de uma ajuda. Tanto que você faz
Mas Você entendeu? sempre para que o vetor esteja junto, tudo, na verdade, a espiritualidade está acontecendo. Mas é uma questão que está dentro da consciência, que o Jorge André fala dos vórtices, potencialização. Aquilo está vibrando, está pronto, maduro, é. Aí, quando a gente faz isso, tem que ser natural. Você não pode dizer, então vou voltar mais um ano para trás, ou para frente. Aí é problema. E daí você pode cair numa situação dessa. E a pessoa não está pronta para enfrentar, e ela entra em crise, às vezes, e É. ela cria uma nova situação dela, que pode vir até até um processo psicótico, sei lá, uma coisa, né? Por isso que a gente respeita isso, que eu falei para você de respeitar assim, que vai ali. Chegou no limite e não deu, volto, não vou ficar pedindo. Aí, deixa, naturalmente, ela começar a relatar que está no lugar X, que, na minha opinião, eu acho que é assim, que é uma atração desse vórtice que está pronto ali, é onde você vai alcançar que está pronto e resolver. Por mais que às vezes pareça tão bom, você apenas dá uma forcinha, né? Vamos junto, vamos, não sei o quê, vamos resolver. Tem coragem. Mas você não vai dizer, ó, então vamos voltar agora para o ano X, voltar para não sei o quê, por tal. Na minha opinião, eu acho que aí é meio perigoso, se você não puder. Você pode entrar. Nem como voltar. Porque não, às vezes aquilo é demais para ele. Também E a pessoa que está fazendo, às vezes, ela não tem condições também. Imagina, ela já está, às vezes, no conflito aqui. Então, ela amadureceu espiritualmente. Volta lá e rever aquela situação, e ela pode virar. Bom, então vamos lá. Então, aqui, ó, em cada paciente perceber algo, pode ser alguma entidade, geralmente obsessor ou situação de passado, desta ou de outra reencarnação. Ouvir o relato, interrompendo o mínimo possível, porém perguntando alguns detalhes, a fim de compreender bem o que está fazendo. Você tem que entender bastante, tem que pegar. Eu penso assim, no diálogo e nessa parte aí, tem que ter uma cabeça muito aberta, muito. Como se fosse assim, um pescar para pegar as coisas muito rápido. Né? Você pode interpretar. Você tem que estar no estado também, como para captar também outras emoções. Porque é como você está dialogando com o espírito, é a mesma coisa. Você está aberto às intuições, para saber exatamente e perceber a coisa, né? Por que se formou aquele caminho? É uma intuição. Né? Então, às vezes, você tem que dar muito nessa possibilidade. Porque, às vezes, até os médicos perguntam para a gente, e eu confio para o outro médico, está aí numa situação, de repente, você fala tal coisa para o médico que está ali, como é que você sabia? Parece que você bateu certo. Mas eu tenho que contar assim, eu não sou médico. Mas, na verdade, eu sou médico ostentivo, mas a intuição está claro. Eu tenho que ter essa convicção que o benfeitor está ali me intuindo. E se eu capto também, eu vou, e aqui é a mesma coisa, tem que estar perto. Entidade obsessora, orientar oração e transação de campo magnético em toda a cidade, encaminhando aos cuidados dos leitores espirituais. É nada de querer muito. Se você percebeu que está indo, tem que diferenciar um pouco a incorporação mediúnica, que nós falamos já nos estudos anteriores, com essa questão da indução sonambulismo. Então, se for nesse caso e aparecer uma obsessora por qualquer, você tem que também. Às vezes a pessoa está formar. Espera. Não, então é segundo. Isso é ela acaba dando uma comunicação da capacidade. Não problema, não comigo. Mas se a pessoa não tem necessidade de entender uma pessoa, primeiro dele, seja a criação, então aí você vai. Vamos lá. Situação do passado. Nós falamos lá. Investigar se está pelo vento. Ó. Situação do passado. Você não está passado. Investigar se apenas está vendo ou se estava pensando. Isso eu já vi essas duas coisas. Tem um que ela relata que está vendo, como fosse a fotografia que ela está vendo de longe. E tem um caso que eu quero contar para mim, e ela sentia toda a energia, ela estava dentro, ela estava dentro, ela estava dentro. Vivendo, chora. Desespera, como se estivesse vivendo. Ela fala, olha, agora eles estão querendo me pegar, ela lá. Então, em outro caso, não, outra casa ela vê a outra dela. Ela fala, olha, eu estou vendo, é como se estivesse vendo no passado, e ela está vendo o que está acontecendo ali. Então, pode acontecer essas duas coisas. O objetivo é interpretar sobre a nova visão. Sobre nova visão, luz, depois do conhecimento espírita, dando significado aprendizado.
Claro, é isso que nós falamos aí agora. Tem que ressignificar aquilo. Ao concluir o atendimento ao que foi apresentado, conduzir o paciente sempre acompanhado do seu mentor novamente ao jardim. Eu falei, tem que fazer isso aí. Para que a organização e o coordenamento necessário ao bem-estar do paciente. Então, às vezes eu falo assim, olha, às vezes eu estou começando a fazer aqui, ó, sinta agora, apresenta o benfeitor, está junto com ele, e aí você começa a fazer essa parte de tratamento de volta. Iniciar passos longitudinais, expressivos. Aí, na primeira, eu concentrei, aí eu vou, e aí é expressivo, aí é rápido, para despertar essa energia. Ativantes transversais, ativando no coronário, frontal, laríngeo, gastro, aí você vai repetir muito nas unidades perseverantes em camada, ao mesmo tempo que induz o retorno ao corpo ambiente. Volta, vem voltando, volta. Tem luz que às vezes demora. Porque a computadora vai vigilar, ela não é boa para a pessoa. Então, aí você tem que fazer esse específico, dar um tempo, porque cada um tem um tempo de expelir, né? Então, vai percebendo, né? Quanto que o paciente está contando. Então, ali, ó, o paciente, principalmente de participação que eu sentiu, pode ser necessário muito. E às vezes você não pode ter pressa, você tem que vai, colocando, olha, volta, aí você vai mais, vai, precisa. Então, aí estou falando, depende muito do grau. Tem uns que às vezes só maior, o outro. Aí, se eu perceber que a pessoa tem um sonambulismo mais profundo desse aqui, aí às vezes a gente trabalha em dias separados, aí a gente trabalha mais profundamente no sonambulismo mesmo. E aqui é mais uma discussão, que é rápido. 30 minutos ali, 40 minutos, é mais rápido. Mas se a gente perceber que a pessoa tem essa capacidade, né, a pessoa começa a ficar o olho, aumenta o olho, assim, não ficar o olho assim. A pálpebra fica gritando. Não, porque é interessante, a diferença que a gente tem isso aí. Não é que já é, a maneira. Por isso que o magistrador tem que estar muito atento. Você, quando ele fala que ele está trabalhando, ele tem que estar envolvido. Você percebe o sinal claramente isso. Na verdade, é você e o paciente, né? Ele quer formar quase uma coisa única. Tem que perceber tudo que está passando. E volta, tem que dar consciência ali. Solicitar ao paciente que respire, abra os olhos, mexe isso aí, ó. Pés, as mãos, para que sinta que está comandando o seu corpo. Ó, mexe o pé, sinta, tá. Perguntar como se sente. Se estiver atordoado ou com formigamento, significa que ainda precisa mais exercício. Pedir para ficar sentado e perguntar novamente. Aí, às vezes, assim, abre o olho. Abre, tem que ir dando comando também. Vai abrindo, vai inspirando. Aí você tem que ir fazendo ele voltar mesmo. Às vezes demora um pouquinho. Então, se estiver sentado, assim, né, só reclinar, sim, você está com o pé no chão, porque isso ajuda a voltar para o corpo. Eu vejo ali, para mim, eu já estou acostumada, já na mesa mediúnica, trabalhando, já sabe o comando para você voltar, né? E mesmo assim, às vezes demora um pouco, mas o paciente que não tem esse costume, né? Não tem essa prática de saber, não, agora eu tenho que voltar, agora eu tenho que estar aqui. E às vezes é como a gente falou, não, às vezes a gente está bom lá no jardim. Nem quero voltar. Está bom lá, uma delícia, né? Então, tem uns que contam dessa parte aqui, ó. Tem lá, que casa até a gente, né? Que dá o mesmo que uma pessoa lá. Aí ele teve que conversar com ela, ó, tá bom? Ele não é você, ele não sabe se você não vai poder ficar, né, lá naquele lugar. Eu tinha uma pessoa que eu atendia na instituição, aquela lá estava no sonambulismo mesmo, fala um pouco fundo. Essa trabalhava no estado especial, que era. Só que daí é o seguinte, aí depois que ela, às vezes quando ela lembrava alguma coisa, às vezes ela não lembrava isso, não lembrava nada, tal, eu falava para ela, aí um dia ela falou que queria lembrar. Aí por isso eu falo que igual, aí eu dei um comando para ela lembrar. Quando ela lembrou, aí ela disse, não, São Pereira, ela chamava São Pereira.
São Pereira não quer lembrar mais não, que são coisa ruim na TV. Aquela coisa antiga, dela, ela vai dar ela. Tá bom, não vou mais lembrar. Aí um dia, aí ela falou, mas eu só vejo coisa ruim? Só vejo essas coisas ruins? Eu falei, não. E lá você estava na cadeirona, deitava, né? Tinha uma poltrona, naquele nada, lá, uma poltrona que tinha lá. Eu deitava mesmo. Eu falei, não. Fazendo um salto à tarde lá. Aí eu falei, não, vou ver coisa boa. Aí eu falei, hoje tem coisa boa. Aí ela foi assim, aí eu dei mais difícil, eu colocando, falei, você vai lembrar. Aí ela foi, né? Foi relatando. Nossa, eu subi. E ela era muito devota de Nossa Senhora Aparecida, de religião, católica, católica amorosa. Aí eu assim, nossa, eu estou vendo Maria aqui para ela, acho que é aquela motivação de luz. Que coisa maravilhosa! Oi, que coisa boa, estou no céu. Eu disse, ela era fixada, ela falava uma maneira assim, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa boa e tal. Eu, mas tu tem que voltar, hein? Nossa, eu quero ficar aqui desse jeito. Aí eu subi, eu vou, aí todo mundo ela estava, ela estava lutando como burro mesmo. Até no pediu começou a lembrar, porque eu comando. Né? Quando você voltar, você vai lembrar. Eu comando, cada O comando estava ali, né? Então, mas aí aquele dia também estava para voltar, porque ela ficou toda emocionada. Não, é verdade. Não, mas tem que voltar, cara, vamos voltar. Olha, eu tenho uma cordinha amarrada aqui, hein? E aí ela divulgou tudo que para ela, o conteúdo, a ideia de céu, de coisa assim, era muito, né, pegada a Maria, né? Ai, parece anjo, parece Maria. Para ela ficou tudo, entrou no estágio, empolgada. Aí voltava. Ela depois trabalhou muito tempo no grupo mediúnico, trabalhava com a gente no grupo mediúnico, trabalhei com ela no grupo mediúnico. Ela começava o grupo mediúnico, aí ela gostava assim, e não lembrava. Aí quando dava o comando para lembrar, ela não lembrava. Só que aí a gente também falou, não quer lembrar, não. Mas ela era aquela. Porque ela era bem complicadinha mesmo, né? Ela não precisava estudar no outro. Então, na verdade, ela nem era católica. Como ela tinha essa possibilidade de educação, ela era obrigada a lidar com isso. E o conflito de família dela, né? A família era católica, a família não aceitava o magnetismo, o espiritismo e tal. Entendeu? Aí, no grupo mediúnico, ela, mesmo estando, sabe, de isso, assim, principalmente, no estado que depois ela não lembrava, lá no julgamento, ela não queria, às vezes, dar comunicação. Não quero, não vou. Vou falar. Às vezes ela tinha entidades muito. Vou falar. E ela dizia, não quero, mas precisa, vai, eu tinha convencido, aí pá, aí vem eu perdi o material, eu tinha um material com ela, que eu trabalhei uns 2 anos com ela. E aí ela começou a contar a vida passada dela. Eu fui numa vida, chegou numa vida, quando ela chegou. O japonês chegou lá, ela contava, ficava no lugar. Putz, um trabalho muito bonito foi com ela. Pena que essas pessoas. Bem pesadas. Foi ela que um dia falou para mim, né? Que daí um dia, numa dessas momentos dela, aí ela chegou assim, dando passo nela. Olha, eu estou vendo aqui uma cena de batalha, eu estou pegando fogo, aqui, guerra, aquele cara tocando fogo em tudo, queimando tudo e tal. Foi longe lá para trás. Mas não, isso aí era natural de ir. Mas é dessa cena que eu estava vendo. E aí eu fiz a besteira de perguntar para ela quem era que falou, mas é um bispo e tal, não sei o que, coisa assim. Eu falei, mas quem que é esse bispo? Vamos ver. Aí ela, é o senhor São Pereira. O senhor que era o bispo. Foi 2 vezes. E a outra não era batalha nem nada. Foi uma situação, numa cidade, numa vila, e daí tinha um padre, não sei o que, e o padre era ele. Daí ela disse, o senhor era ruim. Foi muito legal. Aquele dia assim, eu falei, mas tão chato. Puxa vida, mas isso não passou, né? Já só vai um disco, agora tira uma fogueira. Gente, olha. Mas olha, não vou ver o que tem de padre. Mas olha,
Mas eu gostava muito do trabalho de pena, que era... O Guilherme era bispo daquele de usar que a gente acabou. Por isso que a minha família católica, da igreja, batizada, e eu tinha um pavor de bispo, coisa daquela roupa, tudo. E agora eu sei por onde que vem isso. Bom, gente, só para a gente... É só isso. Eu estou vendo assim que isso aí é bacana, eu acho que é isso aí que valoriza o trabalho. Do meu filho, uma das vidas do meu filho, ele também foi mágico. Olha aquele coisa que falamos aqui no finalzinho, bem terminado. Na época era muito comum, né? Famílias sempre andavam um, tinha pelo menos, e já fundaram. Depois de certificar-se de que o paciente está lúcido, perguntar se lembra de algo. Assim pedir que relate, certificar que for necessário para que o paciente interprete o conteúdo que tenha aprendizado, não é claro? Né? Além de ter feito lá na ocasião, depois aqui, se o paciente lembrar, geralmente o paciente tem aquela vontade de comentar e discutir mais e ter mais detalhes, né? Às vezes, então, óbvio, né? Tem que ter livro que ele que pergunta e tal, porque é uma pessoa que nem conhece o espiritismo, né? Então, ali é uma oportunidade para você. Né? Bom, gente, esse é um tipo de trabalho assim que eu bonito, eu atendi muitas pessoas, mas bastante mesmo. Quando tem oportunidade que eu percebo que tem condições, eu utilizo isso. Simplesmente utilizo. E é claro, quem percebe o tratamento, eu não faço nada prolongado, porque eu tenho uma pessoa que tem que ser muito objetivo, para não ficar meio curioso. Você não pode ficar muito curioso para querer buscar detalhes e tal. Não interessa também, né? Porque eu estou vendo as coisas, já está umas 4 sessões, assim, que vai em continuidade, né? Então, de não ter pressa de querer resolver as coisas, né? Às vezes aparece a situação, é só aquilo, acabou e pronto. Mas tem vezes que muitas coisas, ou a paciente vai aos poucos, dê uma parte, depois dê outra parte, né? Porque ele precisa até ter seu próprio entendimento, né? As coisas, então, às vezes é só uma parte. Eu fui vítima daquela situação. Depois você vai ver que lá para adiante, você vai ver que eu não sou vítima, né? Que ele não dizia alguma coisa. E assim, vai aos poucos. Às vezes é a mesma situação, mas é parcelado, né? Por isso que eu sempre comento, eu acho que o magnetismo, o magnetador espírita, né? O magnetismo, nós temos que pensar sempre nesse foco de não só tratar a doença. Tratar a doença é relativamente mais simples, é um função do magnetador. Às vezes eu vejo alguns grupos de magnetismo que pensam só no foco da doença. Eu acho que tem que ter além, nós, magnetadores espíritas, temos que tentar resolver os traumas morais, traumas psicológicos, traumas ali da pessoa. Senão você não resolve, você fica só, vamos dizer assim, só apagando fogo. Apagando fogo. Então, como magnetador espírita, nós temos essa obrigação, na minha opinião, de promover, e aí Kardec diz, né, que é o sonambulismo, a noção da alma, que é um que possibilita você trabalhar essas questões do ser, é ali que você tem que trabalhar. São ferramentas que nós temos que desenvolver. Senão ficaria uma coisa muito simples, a pessoa chega aqui, estou com um problema aqui de dor de cabeça, já que você vai resolve, pô, mas e aí? Já que é? Talvez isso é uma crítica, que eu tenho colocando aqui alguma crítica, algum movimento espírita às vezes critica muito, que acha que está faltando o corpo. Está tendo doença. Não é só a doença que é querendo tratar, querendo tratar o... Vai ter como se fizer o iceberg, né? É o iceberg. Ali uma pontinha e dali você embaixo tem um monte de coisa que você deve resolver, né? Porque para tratar o corpo hoje, na medicina tradicional nossa aí, a holopata, tem recurso um monte. Cirurgias e tal, e terapias e não sei o quê, remédios, drogas aí, para tudo praticamente, para ligar a doença. Mas quando chega para nós, é porque não é que ali não resolveu. Então, nós temos que complementar tratando essa outra parte. A maioria das vezes a doença ela é a ponta do fio daquele emaranhado, né? Aí você vai puxar isso aí, essa ideia. Eu acho que nós temos essa, dentro do magnetismo, dentro da casa espírita, tem que ter essa visão. Senão fica muito vago, né? Tratando só a doença ali. Uma terapia alternativa, não é? Não é essa a ideia. E a ideia é ir
passar para a pessoa ali que ela tem alguma modificação, uma mudança, né? Moral, mudança espiritual, mudança... E principalmente, que eu sempre falo, por isso que nós mostramos mundos aqui, nós falamos do mundo da nossa casa, do atendimento, 90 e pouco por cento emocionais, e é aí que nós temos que trabalhar mesmo, mas não podemos emocionais. Físico, tá aí, o cara quebrou a perna, o cara vai lá e faz, bota remédio, vai não sei, né? E os emocionais. E às vezes, essas dores que tem nas costas, não sei, é tudo emocional. Não tem uma pessoa que está até que resolver a questão dela, que tem dor tudo. Na minha opinião, foi bem claro isso. E resolveu o problema emocional, já resolveu o problema da tua. Esse é a doença mais séria. Doença degenerativa. É? Né? Às vezes tem um fundo emocional. Tudo lá, tudo tem pouco história. Faz tudo. Por isso que o Jorge André coloca isso, né? Que esse morte tem que ter ali. Que deve ficar na situação bem. Às vezes o sintoma vem sintoma emocional. E hoje eu percebo muitos caras, essas doenças degenerativas, doenças de dor no ombro, dor não sei o quê, chega assim, é tudo emocional isso, é tudo questão que tem que resolver. Culpa, mágoa, rancor, tá? Isso daí é dores do estômago. Vamos fazer a prática por causa de começar É. e melhorar as coisas. Bom, vamos lá, gente. Boa noite.